Fala pessoal, tudo certo? Boa noite. Estou começando aqui essa primeira live ao vivo para vocês conversarem comigo no meu Facebook e é um espaço para a gente bater papo, trocar ideias, interagir, vocês mandarem perguntas, comentários aqui para a gente e a gente falar sobre o nosso futebol, especificamente hoje sobre a primeira rodada do Campeonato Paranaense e também sobre os assuntos diversos aí durante a semana ligados ao esporte, ao futebol especificamente. A gente pretende fazer essa live sempre aos domingos, mais ou menos nesse horário, 9 da noite, mas claro, depende também dos jogos, das partidas que podem mudar os seus horários, aí pode ter jogo um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, a gente vai adaptando, mas a gente vai se comunicando, vai podendo bater papo também através das outras mídias sociais, meu Instagram, meu Twitter, vem aí novidades, vai ter um blog para vocês também, em breve a gente está planejando também um canal no YouTube, enfim, vários locais para você conversar diretamente comigo, para a gente poder trocar ideia e bater papo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa primeira rodada aí do campeonato, ainda está rolando aqui atrás Campeonato Paulista, estou assistindo, está rolando Carioca também, tem Campeonato Mineiro, enfim, é o primeiro final de semana, né, dos campeonatos pelo Brasil. E aqui no nosso futebol a gente teve a primeira rodada, uma primeira rodada dá para a gente dizer de nível técnico ainda bem baixo, e não dava para esperar muita coisa diferente disso. A gente está jogando o campeonato, os atletas, os times estão entrando em campo, a gente está trabalhando também praticamente em ritmo ainda de pré-temporada, né? É humanamente impossível a gente exigir qualidade de jogo dos times com 10, 15, até 20 dias de pré-temporada. O Paraná Clube entrou em campo com 14, 15 dias de pré-temporada. Não dá para a gente exigir rendimento dos jogadores, principalmente físico, mas também técnico e tático, com tão pouco tempo de preparação para jogar uma partida oficial de futebol. Os campeonatos estaduais, eu acredito hoje, já que eles não vão mais deixar de existir, eles vão continuar existindo, aí é uma discussão muito ampla, muito grande, mas principalmente porque os clubes, né, não se juntam, não se unem no objetivo principal. A gente viu aí no passado, recente, a tentativa dos clubes de criarem uma primeira liga, mas um já arroia a corda, outro já pensa única e exclusivamente em si, já há briga por causa dos direitos de televisão, e aí ninguém consegue chegar a um consenso, e a administração do futebol continua nas mãos das federações e também na Confederação Brasileira de Futebol, sendo que os clubes, que são o principal produto, não conseguem se unir, não conseguem chegar a um denominador comum e pensar numa fórmula melhor para o calendário brasileiro. E aí acontece isso. Com 10, 15 dias os times, depois de uma pré-temporada muito curta, já estão jogando e obviamente a qualidade do jogo não é aquela que se imagina e foi isso que a gente viu na primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol. Vamos lá especificamente para os jogos então, falando primeiro sobre o Atlético Paranaense, que foi dos grandes, o único a vencer. O Atlético fez um jogo para aquilo que se imagina do Atlético, por ser um time até que está optando por colocar uma equipe alternativa no campeonato, que eu acho que o Atlético está fazendo muito certo, porque exatamente isso que eu acabei de falar, não há tempo de preparação para um time entrar em campo e jogar. O Atlético está priorizando outras competições que vão começar um pouquinho mais tarde. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e lá na frente o Campeonato Brasileiro. A prioridade do Atlético hoje, claramente com o seu time principal, são as competições eliminatórias, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana, e deixa o Campeonato Estadual para fazer laboratório, para pensar aí em como usar esses jogadores que estão aí nesse time considerado alternativo no time principal na hora em que precisar. Então o Atlético foi o que melhor jogou dos três aqui, porque começou com esse time um pouquinho antes do trabalho. Então estava um pouquinho mais preparado, um pouco mais solto, ganhou do Maringá, que eu acho que é um time dos mais fracos aí do campeonato, é um dos que mais vai ter dificuldades, até porque veio da segunda para a primeira divisão junto com a União e não mostrou grande resistência ao Atlético no jogo de ontem na Baixada. 2-1, placar justo, pequeno, até bem magro, mas não foi isso que se apresentou no jogo. O Atlético foi muito superior ao time do Maringá, criou diversas oportunidades e conseguiu construir o placar sem maiores problemas. O goleiro, né, do time do Maringá até foi um dos grandes destaques do jogo, pegou muita bola. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cristiano Louro da Silva, para o Marcos Padilha, para a galera toda que está já curtindo a nossa live aqui, já curta, já compartilhe, passe para frente para os seus amigos também passarem aí para frente e a gente poder fazer uma rede aí de contatos. O Sérgio Nogueira está entrando aí também, está batendo papo com a gente aqui também. Mandem suas opiniões aqui, seus comentários e suas perguntas também. Bom, ainda falando do Atlético, no jogo de ontem, de destaques individuais,
A gente teve ali o Bruno Guimarães, um menino que até já trabalhou com o Fernando Diniz lá no Audax, em São Paulo, foi o grande destaque individual desse time. Depois o João Pedro, que por problemas de treinamento durante a semana, ele não conseguiu treinar muito bem durante a semana, acabou ficando no banco de reservas. É um jogador que eu até achei que iria ser aproveitado no time principal, entrou no segundo tempo, deu um outro ritmo ao time do Atlético, o Atlético construiu o seu jogo. Divino, Balestra, obrigado, o Adival Alves também está participando, o Ellison Purcotti também está mandando aqui seu alô aqui pra gente na nossa live. Então o Atlético ganhou o jogo sem maiores problemas. Destaque para os gols, né? O David, que marca poucos gols, marcou, fez um gol, acho que até tentou cruzar ali para o Ederson, deu certo, conseguiu fazer o gol e depois um gol com bola desviada na cobrança de falta do Dorta, acabou decretando aí a vitória do Atlético Paranaense. Fala bem rapidinho aí do Demetrios, o menino que entregou a bola ali, acabou perdendo o lance que originou o pênalti depois do gol do Maringá. Ele é um menino que está marcado já com a torcida aí do Coritiba, porque na Copa São Paulo, né, algum tempo atrás, numa eliminatória, ele foi bater um pênalti numa decisão, tentou dar uma cavadinha, perdeu o pênalti e o Atlético foi eliminado. Acho que ele é bom jogador, tem aí um futuro bem legal. O Expedito está participando, meu amigo Carlos Tássio, Pezinho está aqui, grande abraço. O Expedito está falando que falta gente no domingo à noite na TV. Estamos aqui, praticamente uma TV aí para a gente trocar ideia e bater papo. Então sobre o Atlético é isso, acho que o Atlético está fazendo certo esse momento aí de mesclar os dois times. Galera de Antonina está participando aí, obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, fala um pouco sobre o Coritiba, o jogo acabou agora há pouco, né? Eu trabalhei nesse jogo, inclusive, na quarta-feira. Já, Alisson, falo do clássico aí de quarta-feira, vou falar do Paraná também um pouquinho, aí a gente já projeta o clássico de quarta-feira. Mas do jogo do Coritiba hoje, o Coritiba foi muito mal. Fez um primeiro tempo bem abaixo do que se imaginava. É verdade que o Ricardo Alexandre está entrando agora e está falando que o Campeonato Paranaense não é parâmetro para nada, de fato, principalmente essas primeiras rodadas, mas o Coritiba hoje fez um jogo bem ruim, principalmente no primeiro tempo, no jogo contra o bem armadinho Prudentópolis. Aliás, o primeiro tempo do Prudentópolis era para ter feito mais, em 2 ou 3 ali não seria nada de exagero se o Prudentópolis tivesse feito além do gol que marcou. Uma falha, uma saída de bola errada do Coritiba. O gol acaba acontecendo. Fernando Gomes marcou, que beleza, hein? Fernando Gomes fez o gol do time do Prudentópolis, mas depois o Prudentópolis dominou o primeiro tempo do jogo. Faltou organização defensiva, um buraco ali no meio de campo entre os volantes e a defesa do Coritiba. O Safira, velho Safira, 34 anos, o cara deitou e rolou, flutuou, jogou aberto, jogou pelo meio, fez ali um salseiro na defesa do Coritiba, criou várias oportunidades o time do Prudentópolis. Aí no segundo tempo, o Coritiba melhorou, voltou bem no segundo tempo, até acertou o time aí de 20, 25 minutos do segundo tempo. Mas depois, até contando com o cansaço do time do Prudentópolis, depois disso não conseguiu ir muito longe não. Coritiba, com as alterações que o Sandro Forner fez, mudou um pouquinho o sistema de jogo, praticamente usou uma linha de 3 zagueiros ali, liberou bastante o William Matheus pelo lado esquerdo, mas depois ele colocou o Alexandre e Kleber juntos para dar uma presença maior de área, colocou 2 jogadores bem abertos para tentar alçar a bola na área, porque o Prudentópolis estava bem fechado, acabou não dando certo e o Coritiba dos 25 para frente pouco criou, só chegou ao gol de empate um pouco antes, bem no começo, aliás, do segundo tempo, numa falha do goleiro do time do Prudentópolis. O Adilson acabou falhando, saiu o gol e aí o Coritiba depois dos 25 minutos não criou muita coisa. De fato, não é parâmetro para nada. O Coritiba vai evoluir, vai melhorar, isso é indiscutível. Mas que hoje realmente faltou alguma coisa de organização, faltou um pouquinho de criatividade no meio de campo, isso com certeza faltou. Rodrigo Silva Santos está participando aqui com a gente também, está falando o melhor do estado, venceu da estreia com o time de aspirantes. Boa segunda toda, tá tirando aí um sarrinho do pessoal do Coritiba. Valeu, Rodrigo, obrigado pela participação. Então o Coritiba, acho que com o Sandro Forner vai com certeza se organizar na sequência aí, vai precisar talvez um pouco mais de qualidade, alguns jogadores individualmente vão ter que crescer. Hoje o Ian Sassi não fez um bom jogo, o próprio Ian, que depois entrou, não conseguiu jogar bem, o Parede fez o gol, mas não foi bem, o Rui até tentou, chutou 2 bolas no gol, mas acabou não participando muito da criação, ele vai ser importante para isso. Gostei da estreia da defesa ali, nessa nova defesa com o Erley e com o Thalisson Kelvin, principalmente no segundo tempo, mas vai ter que consertar a organização, principalmente de meio de campo, para não dar esse buraco, esse espaço total aí que aparece com meias, com atacantes chegando na cara dos zagueiros, isso é bastante perigoso.
Então o Coritiba vai ter que evoluir também no campeonato, mas como eu disse, é um começo de temporada, a perna pesa, o jogador está cansado, vem toda uma carga de trabalho que acaba na hora do jogo pesando muito para os jogadores, sem dúvida nenhuma isso faz diferença. Thiago Santos, obrigado pela participação, um abraço para o pessoal do Capão da Embuia que está ligado aqui com a gente. Para finalizar, falar um pouquinho do Paraná. Até voltando e fazendo uma comparação aí com o Paraná, o torcedor do Coritiba talvez tenha menos paciência do que o torcedor do Paraná nesse começo de temporada e até do Atlético. O torcedor atleticano sabe que o time está mesclado, o torcedor paranista vem de um momento de euforia com o time subindo para a primeira divisão, mas o torcedor coxa não. Sem dúvida nenhuma, a cobrança vai ser maior se os tropeços acontecerem nesse começo de temporada, porque o torcedor coxa branca tem na memória a queda ainda para a segunda divisão. Então o torcedor, eu sei que é difícil, é duro pedir paciência para o torcedor coxa nessa hora, mas acaba sendo isso. Tem que ter um pouquinho de paciência e o Coritiba eu acho que vai evoluir dentro do campeonato estadual ainda sob o comando do Sandro Forne. Então para fechar, Paraná. O tricolor, alô Edson Gomes, o Claudino Marques está mandando um abraço aqui, está pedindo um abraço para a patroa dele, a Kelly, tá dado um abraço aí. O Anderson, o Paleiro, um abraço para você aí também, Anderson. Falar um pouquinho do Paraná então. Tricolores serão no meio de semana, como eu falei, um absurdo, né? 14 dias nem 14, 13 dias, porque conta um dia ali a menos, vai de viagem, quase 600 quilômetros até Francisco Beltrão, Paraná vai lá, campo pesado, chovendo, jogou mal realmente o Paraná, principalmente no primeiro tempo contra o Francisco Beltrão. Bem organizadinho, time do Francisco Beltrão. Bruno Bernardino, um abração, pessoal do Hope Futebol Clube, Bruno Leite está assistindo também aqui, o Ellison está dizendo que é meu fã, Regiane Rosa está entrando, está assistindo, obrigado pela audiência de todo mundo. O Paraná também vai evoluir. O Paraná mudou muito do ano passado para cá. Não tem a defesa, o Brock e o Maidana não estão mais aqui, jogadores fundamentais no acesso. Não tem mais no meio de campo o Renatinho, que era o jogador da bola parada. Não tem o Robson no ataque, o alemão caiu muito de produção. Feijão tem que voltar a jogar bola. Realmente o Paraná vai precisar se readequar para esse início de temporada. Eu escrevi essa semana e falo de novo. Acho que o torcedor paranista tem que confiar em dois personagens que estavam aqui no começo do ano passado também. Ninguém acreditava no Paraná no início de 2017, mas o Rodrigo Pastana e o Wagner Lopes estavam aqui. Eles têm uma participação fundamental na formatação daquele elenco para o ano vitorioso de 2017. E eles estão aqui de novo. Tem que confiar neles, tem que ter esperança que o trabalho deles de reformulação dentro das limitações do Paraná Clube, que eles vão conseguir fazer um bom trabalho e vão conseguir chegar longe com o tricolor, que tem como objetivo principal, obviamente, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas por que não, depois de um longo tempo, o Paraná está indo para 12 anos sem conquistar o título estadual, pelo menos brigar pela conquista. Clássico de quarta-feira, Paraná joga em casa e o Atlético Paranaense vem de vitória. É um jogo muito difícil. Se o Paraná não ganhar esse jogo, já começa o ano ali com um pouquinho de pressão, já começa o ano com 2 derrotas e, sem dúvida nenhuma, essa lua de mel aí com o torcedor pode ter uma rusguinha. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O torcedor paranista, como eu disse, está bem mais paciente nesse começo do ano aí por causa do acesso do ano passado. Alô Anderson Roque Amorim, galera de Tamandaré tá ligado aqui, o filho dele, o Gustavo, 7 anos, está assistindo. Reinaldo Guimarães, grande Reinaldo, meu padrinho, tá acompanhando com a gente aqui. Rodrigo Fernandes, comprei pães sim, eu falei hoje lá na Transamérica que eu tava indo embora, que eu tinha que passar na padoca comprar pão. Comprei sim. Jonatas Nascimento, um abraço, obrigado pela participação aqui. Ele acredita na galera do Atlético Paranaense, pelo menos para ir até a semifinal do campeonato. Então, falando do lado do Atlético, o Atlético vai sem responsabilidade por causa disso. Joga fora de casa, vem de uma vitória, está com essa garotada toda em campo. A responsabilidade é do Paraná de ganhar o jogo na próxima quarta-feira. Então, eu acho que o Atlético entra um pouco mais leve, mas é um jogo sem prognóstico de quem pode ser o favorito. Talvez o Paraná um pouquinho por causa do fator casa. Jogar em casa, diante do seu torcedor, leva uma ligeira vantagem, mas eu acho que pouca coisa. É um jogo bem equilibrado, o jogo da próxima quarta-feira. Bruno Macedo está participando com a gente aqui também, obrigado pela audiência de todos vocês. Marcos Santos, Marcão lá do Morganal, está ligado aqui com a gente, valeu mesmo pela audiência de todo mundo. Pessoal, acho que falei de tudo aí, falei bastante, né? Mais uma vez reforçar o convite para todos vocês, minhas mídias sociais estão aí, a gente está fazendo um processo de reformulação das mídias sociais com mais opinião, com mais informação, com mais presença frequente no Twitter, também no meu Instagram, aqui no Facebook, vem aí coisas legais.
a gente vai ter um blog para a gente juntar tudo isso, vai ter também um canal do YouTube, vai ter, obviamente, minha participação sempre na Transamérica todos os dias, que vai continuar numa boa. E eu conto com a audiência de todos vocês sempre aí e também com a possibilidade de vocês mandarem isso para frente, né? Sempre compartilhando, retweetando, postando as fotos lá, mandando opinião para cá também, comentário para a gente trocar ideia e interagir sobre o nosso esporte. Beleza, gente? Obrigado pela audiência de todo mundo. Vou ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente volta mais ou menos nesse mesmo horário, no próximo domingão, umas 9 da noite, para falar já da primeira rodada aí do campeonato, da segunda rodada do Campeonato Paranaense e da terceira, porque nesse meio de semana tem jogos, no final de semana também já tem, e a gente vai poder trocar ideia aí também sobre outros assuntos. E mandem sugestão para cá também, se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto, aí é só mandar que a gente vai pautando durante a semana e no final de semana a gente se fala aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Amanhã encontro marcado aqui nas mídias sociais também e na Transamérica, 5h30 da tarde, com o nosso Transamérica Esportes e o Debate Bola Transamérica. Boa semana para todo mundo. Um abração. Valeu!